Jesus deu aos seus discípulos. Irmãos, a história sagrada conta que o ministério de Jesus foi num período de 3 anos. E nesse período, então, ele chamou homens para ser seus discípulos, que no futuro eles recebiam o dom de apostolado para testemunhar de Jesus. E entendam, prezados irmãos, que nesse período de 3 anos, Jesus realizou milagres importantíssimos, dando visão, curando leprosos, ressuscitando mortos. E em nenhuma dessas oportunidades, a gente viu Jesus, dizer que ele tinha poder para fazer isso. Ele era o Cristo. E em alguma dessas oportunidades, ele chegava a dizer: não conte agora o que viste. Quando ele estava sendo interrogado, que perguntaram para ele: estão dizendo que você é rei dos judeus? Você disse, não é eu que estou dizendo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o quanto o corpo dele, Jesus, e o seu sangue é precioso, como ouvimos o hino que o coro cantou. 3 anos preparando homens para depois ele dar o seu corpo e o seu sangue. Naquele domingo de Ramos, quando ele entra triunfante em Jerusalém, antes dele entrar, ele diz: ah, Jerusalém. Como disse, se soubesse quem vai entrar aí, aceitaria de braços abertos. Mas Jesus sabia que ali estava sendo o final de sua carreira aqui na terra, naquele corpo visível. E os seus seguidores, por ser uma cidade grande, uma cidade famosa, então eles queriam fazer de tudo para mostrar que era Jesus. Justamente por isso, que consta nas Escrituras, consta na história, consta na doutrina, que alguns estendiam o manto no chão, outros cortavam folha de palmeira e colocavam no caminho, para atrair a atenção daqueles homens e dizer: aqui está o Mestre, o Salvador. Aquele que tem poder de te curar, de te libertar. Mas aqueles homens com seus corações duro, endurecido, e a dureza dos corações, meus irmãos, não era por mais nada se não fosse por poder, por posses. E Jesus, então, para cumprir as Escrituras, ele entra num jumentinho. Aquele que era aclamado pelos seus seguidores, que era o Filho de Deus, era o homem de poder que estava adentrando aquela cidade, entra num jumentinho. E quando as autoridades do momento presenciam aquela multidão aproximando de Jesus, então já desperta no seu coração, o desejo de acabar com esse homem, porque dessa forma esse homem vai tirar as atenções desse povo nos servir e vai só servir a ele. Por quê? Porque eles já tinham ouvido falar da ressurreição de Lázaro. Eles já tinham ouvido falar que de poucos
pães e peixe, ele tinha alimentado multidões. Então um deles chegou a dizer: é preciso acabar com esse homem, porque basta poucas palavras e alimentar multidões. Basta poucas palavras e ordenar um morto a sair da sepultura. Esse homem não pode ficar aqui. E aí, meus irmãos, traçaram o plano para que alguém então entregasse Jesus. Mas como? Com certeza, precisaria ser alguém dos seguidores de Jesus para não entregar a pessoa errada. E por isso, ofereceram recompensas. Vai, procure um dos seguidores dele e vê o que lhe chama a atenção, o que lhe interessa, e pode oferecer para eles. Mas nós temos que pegar a pessoa certa. Jesus sabia, irmãos, mas os apóstolos de Jesus não sabiam. Os seus seguidores não sabiam disso. E como o coro cantou, ia Jesus a Jerusalém, né? Mandou os seus discípulos na frente, arrumar um lugar. Enquanto eles estavam comprando os mantimentos para aquela ceia que seria a Santa Comunhão na quinta-feira. Ali foi traçado o plano. Achou a pessoa a qual Jesus havia escolhido dentre multidões, dos 12 fiéis seguidores, achou um que o dinheiro falava mais alto dentro de si e entregou o nosso mestre por 30 moedas. Agora, Jesus sabia, por isso ele disse antes: ah, Jerusalém, se soubesse quem está adentrando, né? E assim, meus irmãos, os apóstolos de Jesus, então, naquela quinta-feira, no lugar onde Jesus pediu que eles preparassem, quando eles ali se reuniram, Jesus então pede uma bacia com água e pede para eles então ali se assentar, e ele começa a lavar os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos, né, ainda. E quando ele começa a lavar, então, São Pedro chega para ele e disse: mestre, de maneira alguma o senhor vai lavar o meu pé. Eu que tenho que lavar o seu. E Jesus disse: todo aquele que não deixar eu lavar os seus pés não tem parte comigo. Ah, mestre, então me lave o corpo inteiro. Depois que Jesus fez tudo isso, ele perguntou: sabe por que estou fazendo isso? Não, Senhor, não sabemos. Vós me chama de mestre, não é? Sim, o Senhor é o mestre, vindo dos céus, filho de Deus. E sendo mestre, eu me coloquei nas condições de servo e lavei os vossos pés, para que vós outros ide e dê provas e testemunhos do que aqui viram e ouviram. Mas os apóstolos não sabiam ainda, irmãos, o que significava aquelas palavras de Jesus. Porque na maior parte Jesus pregava no sentido figurado, por parábola. Ele pregava uma parábola e os apóstolos tinham que meditar para entender o que Jesus estava falando. E ao chegar à noite, então, Jesus convidou todos e sentou na mesa. E falou para eles: hoje, um de vós há de me trair. Irmãos, creio eu que aqueles homens ficaram assustados. Senhor, como vamos lhe trair? Ele sabia
Jesus já sabia. E o traidor também sabia, porque as 30 moedas já estavam no bolso. Só que ele não tinha falado para ninguém. E quando ele tomou o pão, ele repartiu e deu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todo. Mestre, mas quem vai te trair? Aquele o qual eu molhar o bocado e entregar em sua boca me trair. Vai ser o traidor. E se cumpriu. Quando ele tomou o cálice, ele disse da mesma forma: é o meu sangue que é dado por amor a vós. Agora, irmãos, nós não estamos numa reunião de Santa Comunhão, mas estamos aí antecedendo, né? 3 anos de ensinamentos, 3 anos de provas, 3 anos de testemunhos dos grandes feitos de Jesus, para chegar o momento de participar da Santa Comunhão, de tomar daquele sangue precioso, de comer daquele corpo santificado. E nós? Como estamos, irmãos? Diante de tantos anos de ensinamentos, e desta vez é diferente porque não é nos ensinado por parábola, é a doutrina revelada, com clareza, com esclarecimento, para que não fique em dúvida em nossos corações, para daqui a 2 dias alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Irmãos, nós estamos preparados para que Jesus possa dar o seu corpo para nós? Ou nós estamos como aquele que comeu, saiu e foi ser o testemunho de que esse é o Mestre que eu entregarei aos malfeitores? Entendam, irmãos, que Jesus fez tudo isso e reuniu seus apóstolos porque, embora ele sabia que o momento era difícil, mas ele não deixou transparecer. Porque todos os milagres que Jesus realizou foi para dar a alegria, foi para fazer alguém feliz. Isso prova o seu primeiro milagre, né? Notório e visível, a humanidade inteira sabe, foi numa festa de casamento. Por quê? Porque se tivesse acabado o vinho naquele momento, todos iam ficar constrangidos. Até o próprio dono da festa ia ficar triste, aborrecido, porque convidou seus convidados de honra e não conseguiu cumprir, dar àqueles convidados, para que aqueles convidados então saíssem satisfeitos, alegres daquela festa. Mas Jesus também estava lá, como convidado de honra. E chegando o momento então, a participação da Mãe Maria Santíssima, aquela que para muitos é esquecida. Quando chegou o momento, ela olhou para aqueles homens, o qual Jesus estava falando com eles e disse: faça como ele lhes ordenar. Olha, irmãos, faça como ele lhes ordenar, ou então faça como ele pedir. Por quê? Porque se fazer diferente, o milagre não vai acontecer. Então faça como Jesus está pedindo, para que o milagre aconteça. E nos nossos dias, meus irmãos, não é diferente.
Façamos como Jesus está nos pedindo através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que Ele possa nos alimentar. Para que Ele possa dar o seu corpo e esse corpo dele, as virtudes, possa fortalecer nosso espírito. Para que esse sangue precioso possa nos dar força, meus irmãos, para continuarmos sendo seus seguidores, para continuarmos sendo seus defensores, para continuarmos provando para a humanidade que Jesus voltou e habita conosco. Daí a necessidade, meus irmãos, de no domingo, quando aqui estiverem reunidos, lembrarem da palavra da Mãe Maria Santíssima: faça como Ele lhes ordenar, para que Ele possa te alimentar nesta oportunidade. Não adianta, meus irmãos, aqui virmos de qualquer jeito, pensando que Jesus vai nos alimentar de qualquer jeito que estamos. Não. Se Jesus realizasse o milagre de qualquer forma, não precisava a Mãe Maria Santíssima ter dito naquela festa: faça como Ele está lhes pedindo. E agora sim eu dirijo a palavra para a igreja: faça como Jesus está nos pedindo, através da Santa Avó, através do Santo Irmão Aldo, para que no domingo Ele aqui, presente, irmãos. A reunião de Santa Comunhão, ela é Jesus presente. Ele possa se alegrar com todos nós, da maneira como Ele se alegrou naquela festa de casamento, da maneira como Ele deixou os seus discípulos ali naquela noite, que Ele sabia que eles iam sofrer tanto, mas Ele alimentou-os para superar os momentos difíceis. E aí, meus irmãos, a importância de nós fazer como Ele mandar, para que o milagre aconteça na nossa vida. Ah, pastor, mas eu não tenho nenhuma enfermidade, eu estou bem de saúde. Mas o milagre do resgate, o milagre de ser filho de Deus, irmãos. Porque o maior milagre que possa acontecer nesta atualidade não é a cura de enfermidade, não, meus irmãos. Mas é o resgate do Senhor, o resgate da Senhora, o resgate de você, jovem. Porque além de ser resgatado, ainda é preparado para ser alimentado do corpo e do sangue de Jesus. Aí a necessidade de nós valorizar esse sangue precioso que Jesus, quando subiu para os céus, Ele disse: só voltarei a dar o meu corpo e o meu sangue no meio de minha igreja. E a Santa Avó, junto com o nosso querido e santo irmão Aldo, testemunhou essa verdade. Por isso, irmãos, nós não contamos história da Santa Comunhão. Os elementos eucarísticos é Cristo presente entre nós. Aí o momento de nós, então, valorizarmos esse sacrifício que Jesus fez, para que nós outros pudéssemos nos entender o quanto Ele nos ama. E nos amou de tal forma, meus irmãos, de ser entregue para ser pregado vivo naquela cruz, para fazer de nós filhos de Deus. Então, prezados irmãos, nesta semana memorável, que todos nós também lembramos desses momentos, vamos meditar como estamos.
Se estamos como os 11 apóstolos que Jesus lavou os seus pés e fortaleceu alimentando-os, ou estamos como aquele um que participou e depois saiu para traí-lo? Por isso, guarde consigo essas palavras. Ainda há tempo de pedir a Jesus, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo sabedoria e entendimento para entender o valor desse sangue precioso, o valor desse corpo santo, o qual eu vou me alimentar no domingo. Ó Jesus, eu sou muito frágil. Eu não consigo viver como a Mãe Maria Santíssima pediu, que eu tinha que viver como o Senhor está me pedindo. Então me dê condições. Me dê condições para que eu possa entender o valor do seu sacrifício. Me dê condições, Jesus, para que eu possa ser um instrumento em suas mãos e deixar de ser objetos nas mãos do inimigo. E assim, irmãos, no domingo então, aqui estarão reunidos os irmãos, um número muito grande de santos e anjos que vêm também para participar, e Jesus Cristo presente. Naquele corpo santo que ele subiu para os céus e vive nos céus, ele estará presente aqui. E no momento que o pastor descer para fazer a oração da transubstanciação, é ele, Jesus, que faz esse milagre. Da mesma forma como ele ressuscitou Lázaro, da mesma forma como ele de poucos pães e peixes ele alimentou multidões. Da mesma forma como ele estava sentado à mesa com seus discípulos e disse para eles: isso é o meu corpo que é dado por vós. Ele estará aqui domingo, irmãos, no seu corpo presente, no seu corpo aqui presente em espírito conosco, né? Ah, pastor, mas nós não vamos ver. Por quê? Porque ainda vivemos em um corpo de carne, não temos condições. Mas, irmãos, não importa se nós não vemos, o importante é que Ele nos vê. E se nós colocar em prática o que a Mãe Maria Santíssima pediu naquela festa, faça como Ele está lhes pedindo. Poderemos dirigir a Jesus o pedido que for preciso, e Ele realizará um grande milagre na nossa vida. Dando sequência à nossa festa, irmãos, vamos ouvir o coral, que vai apresentar o hino com o título O Sacrifício de Jesus. O sacrifício que Ele fez para pagar o valor da minha, da sua, o valor da nossa alma. Vamos ouvir então o coral, apresentando esse hino com o título O Sacrifício de Jesus. Apostólicos, vamos
Então nós vimos aí, meus irmãos, até aqui os hinos falando do sacrifício, ele deu a vida, né? Mas no domingo de manhã, quando aquelas mulheres foram à sepultura, o que elas encontraram? A sepultura aberta. E o corpo de Jesus não estava lá mais. Elas não se lembraram que Jesus tinha dito que ele ressuscitaria. E preocupadas ali então, em prantos e em choro, de repente aparece um anjo para ela e disse: por que procura o vivo dentre os mortos? Elas voltaram depressa para onde estavam os outros seguidores de Jesus e disseram: o mestre não está lá. Levaram o corpo do mestre. E alguns dos apóstolos se encorajaram e foram lá ver. E quando entraram dentro da sepultura, o amado apóstolo São João se lembrou. Ele disse que ao terceiro dia ele levantaria. E voltaram, meus irmãos, de volta. E aqueles seguidores de Jesus, então, alguns tristes, aborrecidos, pegaram o caminho de volta para ir para os seus lares, fazer os seus trabalhos que fazia antes, porque aquele a quem eles seguiam já não estava mais. E no caminho, então, caminhando, de repente eles encontram com um homem. E aquele homem então pergunta para eles: por que está tão triste, tão chateados? E eles olham para aquele homem e dizem: não está sabendo o que aconteceu? O mestre, o Cristo, mataram ele. Acabou-se, acabou tudo. E então aqueles dois homens caminhando e aquele terceiro homem, que era Jesus, caminhando com eles, e chegou então até a casa onde eles moravam. E Jesus então olhou para eles e disse: eu preciso caminhar, eu vou seguir caminho. E aqueles homens disseram: não, pernoita aí conosco, já é tarde. E na hora da refeição então, quando Jesus pegou o alimento para se alimentar e deu graça, eles conheceram: é Jesus. Olha, irmãos, a humildade de Jesus. Agora, por que ele fez isso? Para que os seus seguidores gozassem da sua paz. Daquela paz que muitas vezes eles ouviram ele pregar. E aqueles homens voltaram e falaram aos demais: encontramos com o mestre, nós conversamos com ele. E alguns ficaram assustados. E de repente Jesus então entra na sala onde eles estavam. A minha paz vos dou. Olha, meus irmãos, a alegria desses seguidores de Jesus. Depois de ver tanto sofrimento, tanta crueldade, até participar da sepultura, levar o corpo até a sepultura. E de repente Jesus ali com eles, mostrou os furos na mão, nos pés, para provar que ele estava no seu corpo santo. E para dar àqueles homens também o direito de viver em paz. Mas que aquela paz não fosse só para eles, mas para todos aqueles que, mais uma vez eu digo, que fizer como a Mãe Maria Santíssima pediu naquela festa: faça como ele, Jesus, lhes pedir. Por isso nós vamos ouvir, para encerrar a nossa reunião, o hino que o coro vai apresentar. Gozamos a tua paz. Aquela paz que aqueles seguidores de Jesus passaram a sentir naquele momento,
Porque Jesus não era morto, ele era vivo. Provando que ele era vida, e vida ele tinha para dar para todos aqueles que seguissem os seus ensinos, que seguissem os teus conselhos, que vivesse a sua doutrina e que vivesse como a mãe disse: faça como ele está lhes pedindo. E se todos nós estivermos vivendo como Jesus tem nos pedido, meus irmãos, também gozamos desta paz. Vamos ouvir o coral.
Amém. E que todos os irmãos possam ir para os seus lares gozando desta paz. Irmãos, eu agradeço a todos pela sua presença. Estamos com uma frequência de mais de 200 pessoas. Agradeço também os nossos visitantes. Já fica o convite para participar da reunião de amanhã e da Santa Comunhão de domingo. Todos estão convidados. Como eu disse antes, não serei eu, né? Não vou nem estar presente. Gostaria muito de aqui estar, mas não estarei. O pastor já está aí, que vai fazer a reunião de sábado, de domingo com os irmãos. E todos estão convidados para aqui estar, então, para participar da reunião de amanhã. Mais um preparo para a Santa Comunhão. Os irmãos se esforcem para vir. Sei que os irmãos receberão um preparo muito bom para participar da Santa Comunhão no domingo. E no domingo, então, todos estão convidados para participar da Santa Comunhão, com início às 18 horas. Em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, meu muito obrigado a todos pela sua presença, pela sua atenção, e que ele, irmão Aldo, junto com a Santa Avó, possa os recompensá-los. Convido que se coloque em pé, nós vamos orar para finalizar a nossa reunião. Ó querida e Santa Avó Rosa, nesta oportunidade, muito agradecidos à Senhora, também agradecidos ao nosso querido e santo irmão Aldo, por passarmos aqui alguns minutos meditando nessas mensagens, os quais o nosso coral apresentou, mostrando o valor do sacrifício de Jesus, o seu sangue precioso, o seu corpo, o qual iremos nos alimentar em mais uma oportunidade no domingo na Santa Comunhão. Agradecemos a Senhora, avó, nosso irmão Aldo, porque nos fez compreender e valorizar este sacrifício. Então aqui estamos valorizando-os para que esse sacrifício de Jesus não fosse em vão. Também agradecemos muito a Deus nosso Pai pelo seu infinito amor, pela sua bondade, por ter nos dado o Consolador nos nossos dias e ter nos chamados para fazer parte do povo de Deus nesta terra. E agora, Santa Avó Rosa, eu entrego em tuas mãos e aos teus cuidados os meus irmãos, teus filhos e também os nossos amigos que nos visitam nesta oportunidade. Como também entrego nas mãos do Senhor irmão Aldo esses nomes que foram depositados nessa caixa de pedido de oração. Peço que o Senhor ainda conscientize essas pessoas, fortalecendo-os na fé, aliviando o sofrimento, dando força para te servir melhor, para representar melhor o reino dos céus. Por isso, eu rogo a ti, irmão Aldo, que interceda a Deus por estas criaturas. Peço à Senhora Mãe Maria Santíssima para guardar, abençoar, proteger também as mães, os pais, as crianças, a mocidade, a juventude, enfim, toda a sua igreja, cobrindo todos nós com o seu santo manto protetor. E assim, prezados e queridos irmãos, creia que Jesus ficou muito feliz e se alegrou muito com a presença dos senhores aqui nesta reunião. E por isso ele lhes acompanhará até os seus lares, lhes dando uma boa noite, um dia muito abençoado amanhã, com um grande preparo para participar do seu corpo e do seu sangue na reunião de domingo. E assim, então, todos nós recebemos a bênção de Deus o Pai, na comunhão do seu Divino Espírito, recebemos também a bênção de Jesus, a bênção da Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa, e a bênção e o consolo do nosso querido e santo irmão Aldo permaneça com todos nós. Amém. Paz do Senhor para todos, muito obrigado, a nossa reunião está encerrada.